Amém. Boa. Vamos lá, pessoal. Deus nos abençoe, né? Glória a Deus. Você pode se assentar, pode pegar a Bíblia. O Ministério Infantil agora vai lá para o fundo. As crianças vão se dividir lá, de acordo com as idades. E nós vamos crescer e aprender no Senhor aqui, tá bom? Espero que você esteja com um coração disponível para que o Senhor vai falar conosco. Cada encontro, cada momento com Ele é um momento único. Por isso que uma vida com Deus é uma vida relacional contínua. O que vai ser semeado aqui é algo único, exclusivo do que o Senhor quer tratar conosco aqui na comunidade. Por isso que é importante nos relacionar. E amanhã, você se debruçar sobre a sua Bíblia, você orar, você ouvir a voz e conversar com Ele e praticar a palavra. Hoje nós estávamos cedo, pela manhã, compartilhando a palavra numa comunidade amiga, em os irmãos da fé, lá em Badibacite, pregando a palavra, e Deus derramando graça sobre nós. Foi um momento único lá, exclusivo do que o Senhor fez em nós, derramou em nós, e agora à noite, é um outro momento desse. Então, o seu papel mínimo é estar sensível, é querer. Eu preciso, Jesus. É pegar sua Bíblia, é crer que é a palavra, é entender esse livro, é ouvir essa mensagem, é falar, eu preciso praticar isso. Meu irmão, e eu tenho certeza que mudanças acontecem. Então, vamos para o texto bíblico, vamos lá, vamos ouvir um pouquinho o que Deus quer falar conosco. Abra aí em Marcos, capítulo 5, vamos ver um texto conhecido, né? Talvez você já viu algum filme, algum vídeo, pregação com certeza você já ouviu bastante a respeito desse texto. Marcos capítulo 5, nós vamos ler a partir do verso 1, Marcos 5, a partir do verso 1, pegue seu papel, sua caneta, sua Bíblia, veja o que Deus vai falar assim de uma forma clara com você, vai grifando. Nós vamos falar hoje sobre os processos da vida, as fases que nós vivemos. Vamos lá? O texto diz assim: eles atravessaram o mar e foram para a região dos Gerazenos, na verdade. Quando Jesus desembarcou, um homem com um espírito imundo veio dos sepulcros ao seu encontro. Vai prestando atenção nos detalhes, tá? Esse homem vivia nos sepulcros e ninguém conseguia prendê-lo, nem mesmo com correntes, pois muitas vezes lhe havia sido acorrentados pés e mãos, mas ele arrebentara as correntes e quebrara os ferros de seus pés. Ninguém era suficientemente forte para dominá-lo. Noite e dia ele andava gritando e cortando-se com pedras entre os sepulcros e nas colinas. Quando ele viu Jesus de longe, correu e prostrou-se diante dele e gritou em voz alta, em alta voz: que queres comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Rogo-te por Deus que não me atormentes. Pois Jesus lhe tinha dito: saia deste homem, espírito imundo. Então Jesus lhe perguntou: qual é o seu nome? Preste atenção, Jesus perguntou qual é o nome. Meu nome é Legião, respondeu ele, que somos muitos. E implorava a Jesus com insistência que não os mandasse sair daquela região. E uma grande manada de porcos estava pastando numa colina próxima. Os demônios imploraram a Jesus: manda-nos para os porcos, para que entremos nele. Ele lhes deu permissão, e os espíritos imundos saíram e entraram nos porcos. A manada de cerca de 2.000 porcos atirou-se precipício abaixo,
em direção ao mar, e nele se afogou. Os que cuidavam dos porcos fugiram e contaram esses fatos na cidade e nos campos, e o povo foi ver o que havia acontecido. Amém? Preste atenção nessa história. Essa mensagem, o tema dessa pregação é as fases e os processos nas nossas vidas. As fases e os processos. A nossa vida, irmãos, ela é feita de momentos, de fases, de processos, de acontecimentos, de coisas que acontecem conosco pessoalmente, com pessoas que estão à nossa volta, com o ambiente em que nós estamos, com a geografia, com o mundo. A nossa vida é feita de fases e de momentos, sim ou não? Não é assim com você? Pelo menos é assim comigo. Tem momentos bacanas, tem momentos difíceis, tem uma primavera que surge, mas daqui a pouco vem um inverno, mas também surge um verão. São as estações da nossa vida. E eu vendo esse texto aqui, lendo ele, e pensando um pouquinho no que Deus quer falar conosco, eu olhando para esse homem, esse jovem, a Bíblia diz que é um jovem, um homem, passando por momentos difíceis, mas principalmente, um momento de degradação de vida. Vocês viram esse homem? Nós vamos nos aprofundar nisso, mas grava essa palavra, degradação de vida. E aí eu quero fazer uma pergunta para vocês: quem aqui já teve a experiência de ver, de conviver, de ajudar pessoas que entraram em um processo de autodestruição? E aqui, eu várias vezes, sabe, talvez você, com um parente, ou próximo, ou alguém que trabalha, ou sabe, alguém do círculo seu de amizade, quem é? Talvez você já viveu. Eu como pastor, desde 2015, eu já tive várias experiências de aconselhamentos com pessoas que não queriam os aconselhamentos, de jovens que estavam em caminhos errados e não queriam ouvir o mudar desse caminho. Olha, você está em caminho errado, vamos assim, olha o caminho que Deus quer, está estabelecendo para você, mas não queriam mudar de caminho. Sabe, de casais que não quiseram e não se permitiram ouvir aconselhamentos bíblicos, e não se colocaram a dispor de mudar, entraram numa espiral de degradação, e em vários outros casos, que eu pessoalmente, se eu pudesse abrir aqui e ficar com vocês, eu ia falar várias situações, irmãos, vários casos de pessoas que entraram numa espiral de perdição e de degradação de vida. E esse espiral de degradação, de perdição, de chegar no fundo do poço, e nós vamos nos aprofundar para ver esse homem, e nós vamos nos encaixar na vida desse homem. Isso pode acontecer por vários motivos. Talvez é uma amizade errada, né? É um desafio que aquele amigo, né? Quem nunca teve um desafio que o seu amigo, faz tal coisa, você não é de nada, vai mais uma vez, eu não sei o que e tal. Aquele desafio que aquele amigo te fez, e você aceita para ser aceito, né? Dentro de uma tribo, e aí isso te faz entrar numa espiral de degradação. Talvez é uma noitada, uma noite de prazer que fez você entrar num momento de degradação de vida. Talvez uma jogatina aqui, uma aposta acolá. Você sabia que um dos maiores problemas hoje dentro da igreja não é na nossa, pelo menos eu imagino, ou pelo menos até agora não chegou a mim, são problemas de apostas. Você sabe que a Bet está virando um problemaço dentro do povo de Deus, os crentes, entrando numa espiral de degradação de vida. Talvez é uma tragada aqui, talvez é um site estranho que você acessa, talvez é uma mesa que daqui a pouco vira um copo, e um copo vira uma garrafa, que viram várias garrafas, e aí daqui a pouco você já não tem mais prazer em sair com pessoas que contribuem na sua vida, a sua lista de amigos começa a diminuir, e cada vez mais você vai se fechando, meu irmão, num cubículo, talvez do vício, seja pela decepção, de uma dor, sabe, de um acontecimento. Eu não sei, a nossa vida é marcada por fases, por acontecimentos, por estações. Talvez é por um término de um relacionamento,
por uma aventura, por um adultério, por uma fornicação, e vários motivos podem desencadear um processo de degradação de vida. Degradação de vida, é isso que eu estou querendo propor nesse início e construir com você. Esse texto que nós lemos em Marcos capítulo 5, deixa ele aberto, que nós vamos usar ele e nos aprofundar nele, deixa ele aberto. Nós encontramos um jovem cheio de características nesse texto. Eu, quando li esse texto, eu vi esse homem, esse jovem, parece que eu estava vendo, assim, a minha mente é muito fértil, né? Quando eu leio um texto, parece que eu estava vendo ele, como ele estava, e eu via lá os sepulcros e o cemitério, eu estava vendo esta cena, parece que eu estava vendo ela. Esse texto ele é relatado lá em Mateus 8, em Lucas 8, mas aqui em Marcos, esse texto que nós estamos lendo, ele é rico em detalhes. Você está comigo nesse texto, né? Fica comigo que você vai ver a riqueza de detalhes que esse homem é relatado. E quando nós olhamos esse homem, igreja, e esse homem fala sobre mim, sobre você, sobre nós, sobre uma sociedade, sobre a igreja. Esse homem, ele perdeu o referencial de dignidade, de sociedade, de ética. A Bíblia diz que ele andava nu. Já pensou nisso? O peladão do cemitério. Já pensou o peladão do cemitério? Estava lá ele andando nu. Não só nu, ele perdeu essa dignidade ética e referencial de dignidade. Ele perdeu o referencial de uma vida social. Ele andava sujo, irmãos. Imagina só, com correntes que foram quebradas. Imagine as correntes arrastando. Ele nu, sujo, cheirando, né, terra com suor. Imagina essa cena. E a Bíblia fala que ele tinha cicatrizes. Imagina essa cena, esse homem vai construindo essa cena e vendo ele. Esse homem, ele foi abandonado pela sociedade, pela família, pelos amigos, pelos vizinhos, pelas ONGs. Ele foi abandonado pela religião, irmãos. Ele vivia solitário naquele sepulcro, naquele lugar que ele estava vivendo. Essa cidade que, para vocês entenderem, que ele morava, que é Gadara ou Gerasa, talvez depende do texto que você está lendo, né? Depende do texto. Só para vocês entenderem, é uma cidade limítrofe. É o limite ali de uma cidade. Ela faz presta atenção, ela faz divisão, irmãos, entre os judeus e entre os gentios. Preste atenção nisso, porque isso é importante. Essa cidade de Gadara, essa região dos Gerazenos, que ele estava ali, é uma região, uma cidade limítrofe entre os judeus e entre os gentios. Os gentios somos nós, é aquele que não é judeu. E nessa região limítrofe, ele mora em um cemitério. Parou, moça, morar em um cemitério? Já parou para pensar? Ele mora numa cova, sobre as covas, e lá estava ele. Ele perdeu o referencial de casa, irmãos. O que é casa para ele? Não sei. O que é casa e família para você e para mim e para nós? Talvez você perdeu esse referencial. Ele se torna um psicótico. Ele sequer pensa em sua aparência. E sabe o que é mais louco vendo esse texto? Ele está tentando se matar. A Bíblia diz que ele estava ali a todo momento se mutilando e se cortando. Não é à toa que ele está morando num cemitério, parece que é propício, né? Eu vou me matar, porque eu já estou em um cemitério. A todo momento ele tentava tirar a sua vida e se mutilar. Sabe, igreja, é a partir desse texto que nós encontramos Jesus mostrando e dando pistas como ele ajudou esse rapaz, esse homem, esse jovem, como ele ajudou. Como Jesus pode ajudar pessoas que estejam talvez no começo, no meio ou no final de um processo deste de degradação de vida. Essa é a mensagem para nós, amém? Essa é a mensagem para nós. Aí eu sei que você está pensando, eu sei que eu consigo ler os pensamentos. Sabe o que você está pensando? Você está perguntando e falando consigo mesmo: pastor, mas essa palavra não é para mim. Essa palavra não é para mim não, pastor. Eu tenho família. Não sei que você está pensando nisso. Não, pastor, eu tenho casa, eu tenho trabalho, eu tenho amigos, eu passei o perfume antes de vir aqui, eu não estou fedendo o cemitério, todo sujo, eu tenho roupa, eu estou vestido, eu não estou preso em correntes, sabe? Eu não estou me mutilando, não, pastor, não é para mim. Eu vim no dia errado, eu vim no dia do culto errado. Eu sei que você está pensando nisso. Essa palavra é para o meu primo, para o meu marido, meu filho que não veio hoje. Eu sei. Mas deixa eu falar, irmãos, por favor, presta atenção.
palavra ela não volta vazia, preste atenção nisso. Preste atenção, entenda, porque o processo de degradação não é do dia para a noite. Então, se você não está como este homem no sepulcro, na degradação total da vida, preste atenção, porque um processo de degradação, o espiral de chegar no fundo do poço, não é do dia para a noite. Então o Senhor me traz aqui nessa noite, na IBC aqui, para nos fazer um alerta sobre as degradações da vida que nós estamos vivendo, ou que talvez que nós conhecemos, ou talvez nós vamos viver. É um alerta para nós sobre a espiral da vida do fim do poço. Esse rapaz, irmãos, ele não saiu do trabalho às 5 horas, sabe? Esse jovem aqui, às 5 horas, deu 5 horas, ele foi lá para o cemitério, e disse, agora eu vou morar aqui, agora eu vou tacar o terror nesse cemitério aqui, e rasgou a roupa, e começou a andar peladão no cemitério, põe umas correntes aqui. Não foi do dia para a noite. Está me entendendo o processo de degradação que eu estou querendo entender, falar para vocês, para nós igreja? Não é do dia para a noite. Ele não saiu do trabalho e foi lá, eu vou morar aqui, é um lugar muito bacana esse cemitério aqui. Não foi. Sabe, o processo de degradação da alma começa aos poucos, de pequenos degraus, de forma lenta, de gradativa. Sabe, irmãos, quando nós fazíamos evangelismo nas ruas, isso há uns 10 anos atrás, aqui tem alguns irmãos que participaram desse momento conosco. Tem o Reinaldo, que fazia parte daquele momento que nós saímos às ruas, não lembro se tinha mais algum irmão aqui. Sabe, uma das pessoas que mais nós encontrávamos nas ruas, morando nas ruas, se drogando, doidão da cabeça, sabe, como esse homem aqui, ó, talvez fedendo algumas vezes, rasgado as roupas, em correntes espirituais. Sabe qual que era a maior parte das pessoas que estavam lá? Pessoas que fizeram parte de igreja, de ministérios. Eu não é, Reinaldo, nós encontrávamos uma multidão. Eu ia com o violão, irmãos, cantar nas ruas. Nós íamos entregar a refeição, fazer evangelismo, pegar uma palavra, cantava uma canção e ia para outro lugar. Quando eu pegava o violão, chegava já um maluquinho ali, já pegava o violão e já puxavam uns hinos daqueles antigos da harpa, e começavam a cantar, e já começavam a falar do reino, e sabiam de Bíblia. O processo de degradação não é do dia para a noite, não é o start assim, sabe? A pergunta que fica para nós diante desse texto que nós lemos é como que ele chegou nesse ponto, igreja? Como que você está? Você é esse homem? Você é esse jovem? Como chegou? Você conhece alguém? Como que chegou? Talvez você é propenso a chegar numa situação de degradação total de vida. E eu quero alertar você, como que um ser humano chega ao fundo do poço, a ponto de se vender, talvez vender o seu corpo, para conseguir um dinheiro, um possível status, um padrão de vida. Como que uma pessoa talvez é capaz de roubar e de matar, em troca talvez de alguma coisa, talvez de um pedaço de uma pedra, qualquer outra coisa. Como que uma pessoa é capaz de mentir, de enganar e de passar o outro para trás em busca de uma posição e de um status. Como que alguém é capaz de enganar a sua esposa, o seu marido, para sair com outras mulheres e assim ter essa vida promíscua, em busca de um prazer desenfreado? E assim como esse rapaz, nós estamos lendo no texto de Marcos, né? Marcos 5, deixa aberto aí. Você e eu, somos nós. Talvez as pessoas que você esteja pensando aí, pense nesse homem que nós lemos, construiu a cena, fez a persona desse homem, desenhou ele, viu ele lá andando, endemoniado, pensou em alguém, pensou em você mesmo, pensou em nós, na sociedade, pensou, irmãos. Agora, vem comigo. Essa pessoa aí, esse endemoniado que nós lemos no texto, essa pessoa já foi beijado e amado por um pai, por uma mãe, teve uma vida, tem filhos, já sentou em uma mesa. E aí a pergunta é, como que chegou nesse ponto, Senhor? Como que esse jovem, esse homem de Marcos capítulo 5 chegou nesse ponto? Sabe, a Bíblia lá em Coríntios 10, 12 diz assim: aquele que julga estar firme, cuide-se para que não caia. E aí eu quero trazer uma primeira reflexão com você, igreja. Uma primeira reflexão, por favor, vem comigo.
pense nessa reflexão. Nós não vamos projetar não, mas pense aí, escreva de alguma forma, como que ele chegou nesse ponto, nesse fundo do poço. E uma primeira reflexão que eu quero fazer com vocês é o seguinte: que ele não percebeu que a sociedade tinha o poder de influenciá-lo. Preste atenção, por favor. Ele não percebeu que a sociedade tinha o poder de influenciá-lo. Vem comigo nesse ponto, que eu quero trazer luz. Sabe, irmãos, a cultura, o poder da cultura, ela é grande. O poder de uma cultura, ela é grande. Se você pegar um bebezinho brasileiro, acabou de nascer aqui, ó, em São José do Rio Preto, nasceu aqui, se você levar ele lá para o Japão, para ser criado lá e crescer lá, ele vai crescer com a cultura de lá, com a educação e os costumes de lá. Ele não vai gostar de um churrasco, de uma feijoada, de um arroz, feijão, bife, batata frita, não. Ele vai gostar de peixe, de sashimi, de sushi, sei lá o que, porque ele foi inserido e cresceu em uma cultura. Então, por mais que ele tenha nascido no Brasil aqui, mas ele foi levado lá e ele cresceu imergido numa cultura. Parece doido, mas existe a cultura da fé também. Você sabia disso? Uma cultura da fé, da religião. Sabe, tem igrejas, por exemplo, que você só prega de paletó e gravata, e está tudo certo, ok, mas é uma cultura. Não existe isso na Bíblia, que nós temos que usar esta gravata e o terno, não. Por exemplo, uma outra cultura que é nossa, que você talvez não saiba, é uma cultura nossa, mas nós oramos de olhos fechados. Biblicamente, por exemplo, não tem nenhum texto bíblico que fala, fecha os olhos e vamos orar. Muito pelo contrário, Jesus quando orava, olhava para os céus e dizia, Pai, assim, e começava a conversar. Mas por que nós fechamos? Por uma cultura, para que a nossa mente, o coração esteja só conectado com o Pai, com o Filho, com o Espírito, e nós não nos distraímos. É uma cultura que nós temos, uma cultura. E a situação que leva aquele rapaz a uma situação degradante, deprimente, a viver no fundo do poço. Existe uma influência da sociedade. Pastor, onde isso? A sociedade daquele homem me mostra mais sim a sociedade de Gadara. Tem parte neste processo de degradação daquele homem, daquele jovem que estava ali. Pastor, como você sabe disso? Pergunte, como você sabe disso, pastor? Sabe? Bem, é só ver, irmãos, que existe um comércio de porcos ali. Um comércio de porcos. Tem venda, tem compra, tem uma manada de porcos. Para a nossa sociedade não faz sentido. Tem um porco ali, tem uns porcos ali caminhando, a manada de porcos, lá suinocultura, sei lá como chama, está passeando com os porcos. Para nós é tudo ok, um bando de porcos ali. Mas não, irmãos, para nós é natural e normal, mas para um contexto judaico não. Vem comigo que eu quero trazer o que a sociedade está influenciando e tem o poder de nos influenciar para uma degradação. É isso que eu estou querendo propor para você. Sabe, para um judeu, quem cria, comercializa, quem come porcos é uma transgressão. Trabalhar com porcos para um judeu é imoral, para vocês terem noção disso. Agora lembra quando eu falei que a cidade que eles estavam é uma cidade limítrofe? Lembra que eu falei? Que é uma cidade de limites entre Israel, entre judeus e entre os gentios. Há uma cidade que está no meio, é essa região de Gadara. Eles estão entre os judeus, entre a lei e a religião e aqueles dizeres ali de Moisés, e eles estão aqui na região dos gentios, é uma região de divisa. Lembra quando eu falei isso? Esse é o limite dessas cidades gentílicas e judaicas. E trabalhar com porcos para um judeu era uma desobediência a Deus, era proibido. Mas presta atenção, para a gente entender o que uma sociedade influencia pessoas para uma degradação de vida. Gadara era na divisa de Israel com os gentios. Aí imagina, vem com a mente fértil, sabe? Imagina um judeu que via pela cerca. Imagina que assim, ó, a divisa, né? Israel, judeus aqui, não toca em porco, não cria porco, não come porco, é lei, é um animal impuro, tal. Aí do outro lado do muro, da cerca, tem os gentios.
porco, come porco, cria porco, vende porco e tal, e dá lucro. Imagina essa cena. Imagina essa cena, né? Aí o judeu está aqui e a sociedade influenciando. Presta atenção. Aí ele via pela cerca assim, né? E vê os gentios criando seus porcos, comercializando os seus porcos. Imagina eles conversando, né? Imagina um judeu cria cabra, sei lá, outros animais assim. Aí ele vira por cima do muro: rapaz, o que você cria aí? Eu crio porcos. E você? Eu crio cabras. E na época de ficar prenha, como que é? A cabra dá uma cabrinha ali e tal. E os porcos, dá 10, 12. Imagina essa influência na mente daqueles homens que estavam ali nessa divisa. É isso que eu estou querendo propor. Imagina isso. Não, mas olha, o porco é saboroso e pode comer. E o lucro, olha o lucro que dá isso. E começa a pensar nisso e tal. E aí sabe o que acontece? Nessa influência que eu estou querendo falar, para entrar na espiral de degradação de vida. Daí vem a ganância, irmãos. E aquilo que era proibido se torna uma possibilidade. E eu estou falando de algo espiritual com vocês. Se vocês não encharcarem, não entrarem espiritualmente, vocês vão ficar achando que é porco, que é venda de porco, que é venda de cabra. E não é sobre isso. É algo espiritual, e o que o Espírito Santo vai cutucando, e incomodando e abrindo os olhos espirituais nosso como igreja. Então o que eu estou querendo dizer, que aquilo que era proibido se torna uma possibilidade. E é espiritualmente que eu estou falando, sobre essa influência sobre nós. O que era proibido passa a ser uma possibilidade. E é doido porque esse texto diz que os demônios imploraram Jesus para não sair daquele lugar. E mais, ele pede para que os envie para aqueles porcos. Sabe o que aparentemente eles pensavam que era uma fonte de lucro, parecia uma porta de entrada para a permanência de demônios, irmãos. Ei, preste atenção nisso, por favor. Isso que eu estou querendo dizer é em tudo, é no seu trabalho, é na empresa, é na vida profissional, na vida relacional, no dia a dia. O que parece nada ou simples tem uma grande influência. Sabe, a sociedade ela tem um poder de nos moldar, irmãos. A filosofia tem uma máxima que diz o seguinte: o homem é produto do seu meio. A gente ama ou odeia coisas que a sociedade impõe sobre nós. Talvez coisas inofensivas tivessem sido proibidas lá atrás, ou alguns nãos tivessem sendo ditos, ou algumas formas de enxergar diferente, alguns BOs que nós estamos vivendo hoje, seriam evitados. Por isso que o Evangelho não transforma apenas pessoas, o Evangelho transforma cultura. Ei, o Evangelho, ele tem que transformar uma cultura, uma geração. O Evangelho, quando ele chega, ele transforma uma cultura, uma geração. A igreja, a IBC, está estabelecida aqui nesse ambiente, na Vila Macena. Nós temos que influenciar a cultura deste bairro. Você, igreja, nós somos enviados amanhã, na segunda. Nós precisamos ser influência e transformar uma cultura de onde nós estamos. Senão não faz sentido, nós não estamos sendo igreja. Não estamos sendo igreja, se não estamos influenciando uma cultura, nós somos todos menos igreja. Menos igreja. Menos igreja. O que nós estamos tratando nesse primeiro ponto é que a sociedade ele tem poder de influência. Essa sociedade tem um poder de influência sobre nós, sobre os jovens, sobre as crianças, sobre os idosos, sobre a cabeça de crente, sobre a cabeça daquele que está mais ou menos. A sociedade está nos influenciando. Por isso que uma cultura que valoriza o que Satanás valoriza é uma sociedade degradante, poluída. É uma sociedade que deforma homens. Ei, igreja, vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Vocês estão entendendo? E é muito louco isso, vem comigo para vocês entenderem como isso é louco. Porque a próxima cena do texto, fica com a sua Bíblia aberta e vai tentando achar, ler aí, porque nós não vamos projetar não. Mostra Jesus expulsando essa legião de demônios. E mostra essa manada de porcos. A Bíblia diz que eram quantos? Quantos porcos? 2.000 porcos.
se lançando precipício abaixo, imagina, e caindo, tudo precipício abaixo, aquele monte de porcos lá, imagina. Aí a cena continua e mostra esse homem sendo liberto. Ei, presta atenção nisso. Mostra esse homem limpo, cara, lúcido, um cara que vivia acorrentado, peladão, se cortando, ninguém chegava perto, isolado, fedendo, estava lá cheio de demônios. De repente a cena continua, Jesus chega, liberta esse homem, traz lucidez para ele, limpa aquele homem está vestido agora, está em perfeito juízo, a Bíblia diz isso. Sabe o que a sociedade faz? A sociedade, o povo daquele lugar, suplicou que Jesus fosse embora. A sociedade suplicou, vai embora, está no verso 17, lê comigo, acompanhe na sua Bíblia aí, diz assim, ó: então o povo começou a suplicar a Jesus que saísse do território deles. Você está entendendo isso, gente? Cara, ora bolas, uma sociedade que prefere porcos, que prefere os demônios, ao invés de Jesus, é uma sociedade doentia, doente, pervertida. E deixa eu falar, é o que nós estamos vivendo, é uma sociedade que prefere demônios, ao invés do Rei da Glória. Sabe, presta atenção nessa cena, enquanto o homem estava sendo destruído por demônios, ninguém falava nada. Vocês prestaram atenção nisso? Enquanto aquele homem estava sendo destruído por demônios, ninguém falava nada. Ah, quem que é? Deixa ele lá, é o malucão peladão do cemitério. Ninguém falava nada, o homem estava sendo consumido pelo demônio. Ei, pensa em nós, sendo consumido pelas drogas, pela mentira, pelas falcatruas, pelas enganações, pela essa falta de identidade, as traições, sendo consumidos pelos demônios. E aí sabe o que essa sociedade faz aqui? Ninguém fala nada, ninguém fala nada. Mas quando os demônios destroem os porcos, sabe o que eles fazem? Expulsam Jesus. Eles expulsam Jesus. Essa era a sociedade doente. Provavelmente aquele homem jovem que estava lá, aquele rapaz não tinha percebido e fazia parte dele. Vocês entenderam isso, igreja? Vocês estão entendendo isso? Vocês estão entendendo? E aí fica essa pergunta, como que esse rapaz chegou nessa situação? E vem uma segunda reflexão com vocês, por favor, olha aqui, uma segunda reflexão. Ele não admitiu, preste atenção, ele não admitiu que existem forças do mal querendo destruí-lo. Preste atenção, por favor, nisso que eu preciso entender algumas coisas com vocês aqui. Esse homem chega nessa situação por uma influência da sociedade, o que está acontecendo, uma sociedade que enquanto aquele homem estava acorrentado, preso, sujo, se cortando e se matando, a sociedade vira as costas e fala, que se lasque, não fala nada. Mas quando os demônios atormentam os porcos e se jogam o precipício abaixo, aquela sociedade expulsa Jesus. Essa sociedade nossa hoje, enquanto todos estão morrendo, se drogando, se matando, se prostituindo, e vai e mexe aqui, a igreja vive de qualquer forma, ninguém pode falar e fala nada. Mas quando toca em alguma área, em alguma situação, expulsam Jesus dessa situação. É ou não é a situação que nós estamos vivendo hoje? A igreja que nós estamos vivendo. E como que esse rapaz chega? Sabe, igreja, essa segunda reflexão que eu estou trazendo, ele não admitiu que existem forças do mal querendo destruí-lo. Sabe o que isso quer dizer? Sabe aquela frase assim, ó, pô, isso não tem nada a ver. Quem já ouviu isso? Pô, não tem nada a ver. Pô, vamos fazer, não tem nada a ver. Não, pode fazer, não tem nada a ver. Deixa eu trazer um parênteses aqui. Eu não sou de ficar falando de Satanás, do inimigo, do diabo, que os meus olhos sempre são voltados para Cristo, mas eu preciso trazer um adendo aqui sobre esse parênteses que eu estou fazendo. Essa segunda reflexão, que aquele homem, aquele jovem ali, não admitiu que existem essas forças do mal querendo destruir ele. Sabe, irmãos, nós temos uma imaginação folclórica, presta atenção.
sobre o inferno, sobre as forças do mal, sobre Satanás. Nossa imaginação é muito folclórica, sobre os filmes, sobre os desenhos, sobre o que contaram, sobre o que nós vimos por aí, mas não é o que a Bíblia fala. Sabe como que nós imaginamos? O mal, as forças malignas, sabe? E existem sempre dois reinos paralelos ali, sabe? Disputando os adeptos, sabe, tipo assim, ó, Satanás está, puxa, venha, eu preciso recrutar você, venha fazer lista, vamos fazer uma entrevista, entre para o meu time, mas aonde na Bíblia mostra Satanás em busca de novos seguidores, de novos adeptos? Não tem nenhum texto a respeito disso. É como a gente imagina, a nossa mente folclórica, né, fala assim, ó, eu estou montando um time, né, imagina o mal, ali, né, o diabo falando assim, ó, eu estou montando um time, né? Eu estou montando um time porque lá no início de tudo, do mundo, lá eu perdi, e agora eu tenho uma revanche com Deus, e eu estou montando um time top, então venha, você vai ser recrutado para esse time. Não, aí sabe o que a gente imagina? Que o inimigo tem um quartel general, né, que ele se reúne, esse quartel general normalmente a gente acha que é onde? No inferno, não é isso que a gente acha? Tem o quartel general ali, e eles se reúnem e tal, e puxa lá as planilhas e fala, hoje nós vamos atacar tal e tal, e o quartel general deles. Mas esse não é o diabo que a Bíblia fala. Ele não mora, nunca foi do inferno, igreja. Nós temos uma mentalidade em que é sempre sobre uma bênção e o reverso. Tipo assim, ó, eu estou fazendo um jejum, ou eu vou entrar em jejum e tal, ou uma oração, eu deixo de jejuar, eu me esqueci, eu falhei, ou eu não orei sobre essa situação, sabe, eu pisei na bola. Aí sabe qual que é a nossa mentalidade folclórica? A gente acha assim, eu tenho uma legitimidade, agora ele tem um voucher, e sabe o que ele vai fazer com esse voucher? Ele vai vir e vai furar o meu pneu, né? Nesse dia, vem e fura meu pneu. A gente imagina que ele está assim com as mãos, né, coçando lá no inferno, e falando, hoje eu vou furar o pneu daquele lá, hoje eu vou esconder as chaves daquele lá, e não é o que a Bíblia fala. Sabe, na Bíblia o diabo não está em busca de adeptos, preste atenção por favor, porque esse é um pensamento e uma mentalidade bíblica. Ele não está em busca de adeptos, ele não está montando uma equipe, irmãos. Ele não quer você como um parceiro, preste atenção por favor. Ele não está interessado em você, na verdade ele te detesta. Ele não quer que você fale, venha para o meu time, não, ele te detesta. Sabe qual que é a filosofia do diabo? Já que não tem para mim, não tem para mais ninguém. Sabe por quê? Porque ele sabe que ele perdeu, que tem pouco tempo, e o que puder fazer para fazer com que você caia, ele fará. E sabe por que ele faz o que faz? E nós precisamos entender isso, o lado espiritual e o que acontece sobre o que os nossos olhos não vê. Sabe por que ele faz o que faz? Para ferir o coração de Deus. Basta você ler Jó, você vai entender isso. Ele não está contratando novos seguidores, sabe, contando os seus novos seguidores, como a gente faz na rede social, no Instagram, não. Ele é um egoísta, um rebelde, que quer ofender a Deus usando a sua queda. Sabe por quê? A Bíblia diz que nós somos imagem de Deus, e Ele detesta aqueles que são alvos do amor de Deus, e como Deus é inacessível, sobra para nós. Lá em Lucas nós temos uma passagem, em Lucas 22, Jesus falando para Pedro, Simão, Simão, Satanás pediu vocês para peneirá-los como trigo, mas eu orei para vocês e por vocês, para que a fé de vocês não desfaleça. Esse homem que nós estamos em Marcos 5, sabe, esse homem do texto, mora em um sepulcro. E é doido que ninguém nasce num sepulcro, gente, mas ele está morando lá. É o processo de destruição, que vai sendo instaurado, crescendo, e quando menos se vê, a sociedade e essa conspiração maligna que existe nesse mundo nos leva a lugares, a caminhos
e a vidas, o qual nós originalmente não fomos feitos para viver. Você não foi feito para viver num sepulcro, cara. Você não foi feito para viver com a cara no pó, não. Você não foi feito para viver com um copo na mão e se vendendo, não. Você não foi feito para viver com essa mentalidade poluída, não. Isso é uma influência dessa sociedade que está pervertendo, essa influência maligna que está nos levando para esses caminhos. O texto de Tiago 4,7 diz: portanto, submetam-se a Deus e resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. Fugirá de vocês. Sabe, igreja, as pessoas chegam no último estágio, na podridão, na perdição, porque não acreditam nisso que eu estou falando e pregando e mostrando biblicamente, ou que acreditam que pode controlar as situações. Não, eu estou no controle, pastor, está tudo certo. Não, isso aqui que eu faço, essa mesa que eu sento, esse lugar que eu vou, isso aqui é só para esparecer. Nós acreditamos que estamos no controle, cara, e não está. É só para esparecer, sabe? Isso é porque a minha esposa é assim, é porque o meu marido é assim, eu não suporto porque a falta de dinheiro me faz ser assim e tal. É só para esparecer, para me distrair. Mas quando eu quiser eu paro, quando eu quiser eu consigo. Deixa eu falar, nós temos controle pelo que fazemos, mas nós não temos controle dos desdobramentos sobre aquilo que nós fazemos. Sabe, irmãos, aquele homem jamais imaginou que a sua vida terminaria em um sepulcro. Ninguém sonha com isso. Vem comigo para vocês entenderem isso. Ninguém casa para se separar. Ora bola, você casou? Olha, eu vou casar com você, mas eu quero casar porque eu vou me separar de você. Ninguém. Isso não é, isso é insano. Ninguém toma um gole para terminar na sarjeta, com a boca na sarjeta ali, derrubado. Ninguém dá um trago para terminar na Cracolândia. Sabe, ninguém vê uma imagem pornográfica para ficar viciado em sexo, não. Ninguém sonha com isso, ninguém planeja isso, igreja. Ele jamais imaginaria que sua vida terminaria daquele jeito, no sepulcro, pelado, fedendo, buscando a morte. Eu quero morrer. Isso somos nós, com as nossas emoções, com os nossos pensamentos, com a vida que nós estamos vivendo, com o que a sociedade está colocando para nós assim, ó, de bandeja, para os jovens, para a geração, para os casamentos. Hoje é loucura casar. A sociedade fala: para que casar? A sociedade fala: para que ter filhos e tal? A sociedade impondo. Isso vai nos esmagando, a nossa mente vai ficando cada vez mais louca. Pensa comigo a respeito disso. Ninguém planeja isso, igreja. Sabe, um casal que está se separando agora, que se odeia, que tem nojo um do outro, jamais imaginaria que a sua vida se tornaria um inferno, quando eles dobraram os joelhos lá, sabe, juntos, e quando eles disseram sim um para o outro. Jamais imaginariam isso. Ninguém planeja isso. Vamos entrar, sim, mas dá uma cutucada nela, mas te odeio. Não. Sabe, o condenado à morte, tem países que a morte tem prisão perpétua, a pessoa morre lá, sei lá do que jeito lá, países que tem essa condição. O prisioneiro que está nessa situação, ele jamais imaginaria que terminaria daquele jeito, quando o seu primeiro colega convidou para o seu primeiro roubo. Vamos para um roubo, e de um roubo virou não sei o que, e de um roubo virou um assassino e tal, e quando ele chega, ele está com as mãos amarradas e indo lá para a cadeira elétrica, sei lá o que. Jamais ele imaginou isso no seu primeiro contato lá. O processo de degradação, a espiral da degradação, o fundo do poço. É isso que eu estou propondo. A mulher, o homem, está lá na biqueira agora, na Cracolândia, aqui em Rio Preto, na Cracolândia de Rio Preto, sujo, sem banho, magro lá, nunca imaginou que estaria naquela situação quando deu o seu primeiro trago. Sabe, igreja, presta atenção, achar que estamos no controle é um perigo. A repetição gradativa do dia após dia nos leva a lugares que jamais imaginaríamos que íamos estar. Preste atenção, por favor.
pornografia não começa com vídeos pesados. Sabe vídeo pesado? Não. É apenas, olha, que é isso aqui? Muito gostei. Suba para cima, salva a foto, salva o contato. O assassino não começa degolando e sendo um serial killer. O mentiroso não começa com grandes histórias fantasiosas. O seu relacionamento não termina de um dia para o outro. O seu esfriamento espiritual não termina quando você se diz um ateu. Eu sou um ateu hoje, não creio em mais Deus. Mas você já pisou no Santo dos Santos? Você já provou dessa água? Você já viveu com Ele? Eu já, mas hoje eu sou um ateu. Não foi do dia para a noite. Não foi. Foi um processo de degradação. Degradação. E o que aconteceu para que ele fosse liberto? Porque a história continua, e essa é a graça do Evangelho. O que aconteceu para que ele fosse liberto e se tornasse um pregador em Decápolis? Sabe o que é Decápolis? Quem sabe o que é Decápolis? Eu falei hoje cedo. O que é Decápolis? O que é Decápolis, igreja? Ninguém sabe? Dou-lhe uma? Dou-lhe duas? Dou-lhe três. É um conjunto de 10 cidades. É uma palavra grega ali. São 10 cidades. O cara sai de um endemoniado, de uma legião de demônios, preso, sujo, fedendo, peladão do cemitério. O cara sai pregando para 10 cidades. O que fez? O que transforma esse homem em um pregador? Isso me leva para uma terceira e última reflexão, para a gente. Que Jesus, preste atenção, anota isso, sabe? Você precisa entender. Jesus, ele venceu toda a fúria de Satanás. Jesus venceu toda a fúria de Satanás, aleluia, amém, igreja? Jesus venceu toda a fúria de Satanás, e glória a Deus por isso. Sabe o que o diabo queria fazer? Ele queria manter aquele homem triste, preso, acorrentado, no fundo de um cemitério, vivendo o seu ódio, o seu vício, o seu esquema. Ele queria manter aquele homem sujo, atormentado, solitário, violento. Essa era a ideia dele. Sabe o que é essa ideia? Para nós hoje, a mesma coisa conosco, que é manter você preso, sujo, solitário, acorrentado com as suas emoções e seus pensamentos, a sua forma de viver, dentro do cemitério que você está vivendo. E sabe o que acontece? Até que o barco de Jesus, cara, glória a Deus por isso, toca em Gadara. O barco de Jesus assim, ó, mar assim, chegou em Gadara, desceu, chegou em Gadara, cara. E Jesus desce, meu irmão, e quando ele desce, aquele homem cheio de demônios vai ao encontro de Jesus. Isso está no verso 2, anota aí para você ler, está no verso 2, cara. E não só isso, aquele homem cheio de demônios vai ao encontro de Jesus. A Bíblia diz que ele foi ao encontro de Jesus. A Bíblia diz que esse jovem o adorou. Talvez a sua Bíblia aí está se prostrou. Eu li na verdade na NVI, se prostrou. Na sua vida, eu não sei se está adorou, está no verso 6. Vê se está adorou aí. A Bíblia diz que ele adorou. Sabe a palavra grega aí? É proskineu. É a adoração. Sabe o que é adoração? É alguém que beija, é como um cachorrinho que fica lambendo a mão do seu dono, que se prostra, que cai ao chão. Essa é a palavra grega aqui, para que esse jovem adorou, a Bíblia diz. A versão da NVI diz que ele se prostrou, mas na tua talvez diz que ele adorou. E Jesus se interessa por esse jovem, e o processo de transformação começa com uma pergunta. Ai, cara, olha a pergunta que Jesus faz. Jesus é lindo demais, né? Porque nós não entendemos, a nossa mente louca mete pé, não quer nem saber, abandona, não tem mais jeito. Jesus chega, o barco dele chega em terras limítrofes, ele desce, aquele endemoniado se prostra, o adora ali, vem de encontro a ele. Jesus lança uma pergunta. Sabe qual que é a pergunta que Jesus faz? Isso é importante você entender, por favor. Ele faz o seguinte, pergunta: qual é o teu nome? Qual é o teu nome?
sabe o que isso quer dizer? Sabe, quando Jesus está perguntando o nome dele, ele está querendo saber quem é ele. É como se Jesus estivesse dizendo assim, ó: você é isso que as pessoas veem, estão vendo e estão falando de você? Você é esse endemoniado? Você é o peladão do cemitério? Você é o cara que dá trabalho para todo mundo? Você é o cheirador? Começa a pensar em nós, entende? É Jesus chegando em você aí, no seu secreto, na sua terra limítrofe, no seu cemitério, nas suas emoções, nos seus, sabe, nos lugares mais sombrios, e Jesus chegando e falando assim: cara, você é isso que a sociedade está falando? Você é quem eu quero dar a identidade para você. Você é esse, você é esse cheirador, você é esse mentiroso, é o enganador, é o falador, é a prostituta. Você é isso que a sociedade está falando? Sabe, Jesus, ele quer restaurar a dignidade e a identidade daquele rapaz, porque ninguém mais falava o nome dele. Jesus pergunta qual é o seu nome, não é por questão dos demônios lá não, é porque ele está estabelecendo uma conexão de dignidade. Eu preciso restaurar, eu quero restaurar a identidade desse jovem, porque na sociedade que ele estava, e talvez somos nós, ninguém chamava ele pelo nome. A pessoa passava lá perto do cemitério: quem que é aquele lá? Quem que é aquele lá que está lá no cemitério? A pessoa fala: não interessa, é um louco que está lá, é um maluco do cemitério, é um cara cheio de problemas, é um fedido, é um drogado, ele vive no cemitério cheio de correntes. Igreja, somos nós que fazemos com as pessoas, e são as pessoas fazendo conosco. Quem que é ele? Não interessa quem é não. É o cara que largou de 10 mulheres, quem que é? Não interessa, é aquela que casou com 2, 3, mas quem que é esse aqui? Não interessa, é a depressiva, e esse aqui? Não interessa, é o jogado, deixa ele para lá. E Jesus chega e estabelece, ele chega com o seu barco em Gadara, no seu coração, e fala: qual é o seu nome, cara? Sabe, igreja, muitas vezes quando nós chegamos no fundo do poço, nem mesmo nós sabemos quem nós somos. A nossa identidade, o nosso nome se vai, você perde a sua identidade, você não sabe quem você é mais, você usa até codinomes. Já viu, no meio do crime tem muito disso, né? O cara usa codinomes: Zezão do crime, né? O cara não sei do que, né? O boca cheia, sei lá, os nomes meio maluco, né? É muito disso. Qual é o nome? Não sei, eu sei que aquele lá é o Zé da Quebrada, não é isso? Usa os apelidos para se tornar esse moribundo de Gadara. Somos nós. Qual é a sua identidade? Jesus está perguntando: quem é você? Quem é você? Qual é o seu nome? E essa pergunta é importante porque esse nome que te chamam, que a sociedade está colocando sobre você, sobre essa vida de imundície que nós estamos, da espiral da podridão, esse não é o seu nome, não é o que você é, irmão. Por favor, pense nisso. Mas sim o que você se tornou diante do que a vida propôs e o que você se propôs viver com essa vida. E isso é tão sério que quem responde para aqueles jovens são os demônios. Meu nome é Legião. Nem identidade ele tem mais, nem identidade. Sabe, talvez algumas pessoas que estão aqui, que estão no online aí na internet, são essas mesmas pessoas que estão sem identidade. Você não é mais o mesmo, porque roubaram a sua identidade. Você vendeu a sua identidade, irmãos. E sabe o que é lindo? Sabe o que é lindo disso? Por favor, coloque seu coração. Jesus vem, Ele entra nos lugares menos acessíveis. Eu falava isso hoje cedo lá na igreja. Mais escuros, mais sombrios, mais perigosos, mais distantes, sabe, mais solitários, nos cemitérios da nossa lama, da vida. E aí Ele restaura a sua verdadeira identidade, te pergunta: qual é o seu nome? Quem você é? Você foi programado para quê? Para ser quem? Não é para ser essa pessoa, esse enganador, essa frieza em pessoa que você é. Não foi isso. Eu te formei com a mão. Isso é o que Jesus, Deus fez. E esse homem foi liberto, cara, porque Jesus chegou e encontrou no fundo do poço.
Jesus venceu toda a intimidação do mal, todo o poderio do mal. Às vezes você está falando: pastor, para mim não tem mais jeito, eu sou o chefe da legião, a minha vida é uma podridão. Sabe o que a legião fala aqui? É um linguajar bélico, é linguajar de guerra. Legião aqui são mais de 6.000 homens de guerra. Quando falava naqueles tempos lá, legião tal, é um linguajar bélico. Imagina essa cena, Jesus venceu essa intimidação do mal, 6.000 demônios, sei lá qual que era a cena que isso estava sendo construído. Jesus vence isso, cara. Esse é o terceiro ponto. Jesus foi no mais íntimo lugar e pergunta: qual é o seu nome? Ele está entrando nos lugares mais sombrios, nos sepulcros mais tenebrosos, menos habitados, cheios de problemas, igreja. Ele entra num relacionamento que está morto, em que parece que a única solução é a morte, é a separação. Ele entra na sua casa e visita o seu filho, que talvez nesse momento agora está fazendo coisas erradas, e talvez você até sabe disso, com atitudes, e Ele salva, e Ele busca o que está acorrentado. Ele entra no seu coração, que está sendo guiado pelas emoções, pelos acontecimentos, e te tira de uma vida, uma visão deturbada, de coração quebrado, ferido, de um lugar onde você tem apenas se cortado, sabe, onde apenas você está se ferindo, e te chama e pergunta: quem é você, qual é a sua identidade, para que eu te chamei para essa terra, meu irmão? É a pergunta que Jesus está fazendo. Qual que é o resultado disso? Qual que é o resultado disso, igreja? Nós olhamos esse homem na continuação do texto, e ele queria seguir Jesus. E aí quando esse estava para entrar no barco de Jesus, né? Jesus, eu vou te seguir. Um homem limpo, vestido, lúcido, já com o coração restaurado. Ele queria entrar agora no barco de Jesus. E aí Jesus dá uma missão para ele. É fato que ele vai e prega em 10 cidades, mas ele tem uma missão. Sabe qual que é a missão dele? Quem sabe? Quem sabe, igreja? É no verso 19, abre a sua Bíblia no verso 19. A missão dele é: volte para casa e anuncie como grandes coisas fez o Senhor. Leia o verso 19 comigo aí. O verso 19 diz assim, ó: Jesus não o permitiu. Permitiu o quê? Que entrasse no barco, mas disse: vá para casa, para a sua família, e anuncie-lhes quanto o Senhor fez por você, e como teve misericórdia de você. Agora, por que ele tinha que voltar para casa, hein? Eu sou Jesus, ainda bem que Jesus é Jesus, né? Eu ia falar: rapaz, mais um pregador, simbora, vamos comigo, né? Bora pregar, mais um, recrutei mais um, e vamos, eu queria formar o meu dream team, o time dos sonhos, vamos, esse cara vai ser um testemunho aqui, vamos comigo, ele vai subir, é nas conferências, e olha só, Jesus fala: não, volta para casa, cara. Volta para casa. Por que ele tinha que voltar para casa, igreja? Eu sou meio louco, eu fico fazendo perguntas para o texto, e essas perguntas eu lanço para vocês aqui. Sabe, igreja, ele tinha que voltar para casa porque ele tinha uma dívida na sua casa. Ele tinha uma dívida com a sua mãe. Imagina, a casa dele, o texto não fala, mas é um cara que talvez tinha mãe, tinha pai, não sei. Sua mãe não sabia o que era ter um filho, ela sabia o que era ter um demônio. Quem que é o meu filho? Não, eu tenho um demônio. Você quer encontrar o demônio? Vai lá no cemitério, ele está lá. O pai dele, imagina o pai, ele não sabia o que era ter um filho, ele sabia o que era ter um Satanás dentro de casa. Por isso que Jesus fala: volte para casa, cara. Volte para casa se você tem uma dívida. E aí agora que Jesus habitou, expulsou a fúria do inimigo, transforma a vida, cara, Jesus diz para ele: cara, volta para casa, volta lá para sua casa, para os seus, mostra para eles o que acontece com um homem que se encontra comigo.
testemunhe para eles o que uma pessoa se torna quando se encontra comigo. O que essa pessoa vai se transformar a partir de agora. Volta para casa e você vai impactar a sua família. Quando eles olharem para você, eles perceberão que você esteve comigo, e mostra para eles quão grandes coisas te fez Deus. Sabe, é Deus que está falando conosco. Volta para casa, homem, e testemunhe que Jesus vive e reina, e transformou a sua vida. Mostra para sua esposa, você não é mais esse cara que só pensa em dinheiro, que só pensa em você, esse cara que pensa mais nos amigos do boteco do que nela. Mostra para os seus filhos, homem, que eles têm mais importância para você do que o seu trabalho, do que o futebol, do que a pescaria, do que a time, e seja o raio que for. Volta para casa e mostra o que Jesus fez em você. Volta para casa, mulher. Mostra para o seu marido que quem governa o seu coração agora não é mais o tempo, a agenda, as emoções, a casa limpa, a falta de dinheiro e essa loucura que você está vivendo. Volta para casa e testemunhe isso. Volta para casa, jovem, e mostre na roda dos seus amigos, na escola, na faculdade, que você não precisa repetir as mesmas atitudes deles para fazer parte de uma tribo e ser aceito. Você não precisa disso, porque alguém já te comprou e você foi aceito nos céus, e a partir de agora você será um influenciador. Volta para sua casa. Volta para casa, trabalhador. Mostre no seu trabalho que você não é mais daquele time dos complôs, sabe? Que vai remar contra tudo. O chefe, a companhia está falando, cara, nós temos uma visão, e você fala, vamos para cá, e o cara remando, vamos avançar, e você, não, tudo está errado. Você não vai ser mais o problema, mas sim a solução. Volta para casa e testemunhe Jesus. Volta para casa, servo de Deus. Tem servos de Deus aqui, igreja? Deixa eu ver como servo de Deus. Glória a Deus, 1, 2, servos de Deus, servo de Deus. Volta para casa, servo de Deus, e mostre ao mundo que você ama a Deus, que você ama pessoas, e que existe uma igreja séria, verdadeira, que você vive em comunidade, e que você se preocupa com o que está acontecendo com a sua família de fé, e você faz e fará parte do chamado de Deus para a nossa geração. Essa foi a missão que Jesus deu para aquele homem, que entrou numa espiral de degradação, mas com a chegada do barco de Jesus, tem uma palavra: volte para casa e impacte o mundo. Você está disposto a isso? Se você não estiver disposto, seu coração não queima por isso, você precisa se encontrar com o barco de Jesus. Se o seu coração não queima por isso, você precisa se encontrar com Jesus descendo do barco. Seu coração não queima por vidas, você precisa se encontrar com Jesus chegando em Gadara da sua vida. Você não está nem aí para o seu casamento, para o seu trabalho, para o seu filho, para a vida, para a igreja, para a comunidade, para pessoas que estão morrendo. Você, deixa eu te alertar, por favor, esse alerta você vai escutar desse altar. Você precisa se encontrar com Jesus Salvador. Se isso não aconteceu, você está vivendo qualquer outra coisa e não o Evangelho de Jesus. Volte para casa, igreja, e impacte uma geração que você está. Nós estamos tendo a imersão dos pequenos grupos. Como você faz falta, cara? Você precisa se envolver com o que a igreja está fazendo. E na imersão dos pequenos grupos às sextas-feiras nós falamos que igreja não é um barco de prazeres, mas um bote salva-vidas. Lembra disso? Os que estavam? Lembra disso do que você veio? Não é um barco de prazeres, o qual nós sentamos. Aí o que tem para hoje? Hoje não teve projeção, não gostei.
Hoje o louvor estava só, semana passada tinha um grupo, não gostei. Não é um barco de prazeres, é um bote salva-vidas em que todos estamos, vamos lá, tem pessoas morrendo, é propósito de vida. Amém, igreja? Eu queria que você ficasse de pé e lesse comigo Marcos, o texto de Marcos. Nós vamos caminhar para o final. O texto de Marcos 5, verso 20 diz: e então aquele homem se foi e começou a anunciar em Decápolis quanto Jesus tinha feito por ele, e todos ficaram admirados. Sabe o que está faltando para nós impactarmos uma sociedade, um amigo, uma família, pessoas, vizinhos? Pregar o que Jesus tem feito em você. Pregar o que Jesus tem feito em você. Pregar o que Jesus tem feito em você. Nós temos um desafio aqui nessa comunidade. Cada um de nós precisamos discipular no mínimo uma pessoa. Você precisa cuidar de alguém, e essa pessoa, seja quem for, é um amigo, um que trabalha com você, é um primo, está perto ou não, você precisa pegar na mão, estar próximo, falar de Jesus. Se nós não estamos fazendo isso, igreja, nós estamos falhando. Esse homem, todos os homens bíblicos e mulheres que foram encontrados com Jesus, eles tinham uma fome de anunciar o que Jesus fazia na vida deles. E por que nós não fazemos isso? Em imersão nós falamos. Por que nós fazemos isso? É a indiferença. Faz, eu estou preocupado tão somente comigo. Não, esse homem nós vimos, ele saiu e começou a anunciar o que Jesus tinha feito por ele, e todos ficavam admirados. E o que eu quero orar com você nessa noite, finalizar, depois de uma palavra de firmeza, de direção do Senhor para nós como igreja, é que nós possamos ter essa coragem, essa fome de ver o que o Senhor tem feito em nós, de sairmos dessa espiral da podridão, de chegarmos no fundo do poço. Essa mensagem foi um alerta para nós, aos que estão no fundo do poço, aos que já viveram, aos que conhecem pessoas que estão vivendo. É um alerta para nós futuramente não entrarmos no fundo do poço. Eu queria orar com você. Feche seus olhos aí, por favor. Vamos orar. Você pode orar, pode abrir a sua boca e orar a respeito disso. Você sabe o quanto precisa crescer, avançar. Você é um do que talvez esteja vivendo no fundo do poço. A graça de Deus chega com o seu barco agora, é Jesus chegando em terras de divisa. Talvez o seu coração tenha vivido dividido, é um pouco lá, um pouco acolá, sua mente dividida, confusa. Ei, Jesus está chegando, e entra, chega e pergunta: quem é você, qual é o seu nome? Ele quer saber da intimidade do seu coração. Igreja, vamos viver um tempo de intimidade com Deus. Todas essas mensagens e palavras que o Senhor Jesus traz para essa comunidade são mensagens de alerta. Eu poderia muito bem encher o seu coração aqui e falar que está tudo maravilhoso, e você vai sair daqui voando e tal, e tudo vai dar certo, e você é a maior pessoa, a mais incrível dessa terra, é o chuchuzinho de Jesus. Mas o Senhor nos alerta como uma igreja para a nossa geração. Nós precisamos abrir os nossos olhos, entender onde nós estamos como igreja, reconhecer que somos falhos, pecadores, que sem Ele nada podemos fazer, mas Ele chega com o seu barco da graça,
desembarca em terras estranhas, em lugares sepulcros, onde nós estamos vivendo, nos cortando, reclamando, machucando e sangrando. Ele chega, salva e sara. Essa é a maior mensagem da vida nossa, igreja. E se você entende isso, você precisa sair deste cemitério e avançar, pregando a boa notícia que Jesus fez e está fazendo em você, na sua casa. Nós precisamos viver um tempo de milagres, de mudança, de experiências com Jesus. O que Jesus fez de milagres no seu dia de hoje, igreja? Qual foi o milagre que Ele fez ontem? Qual foi o milagre que Ele fez esta semana, no último mês? Eu tenho certeza que foram vários, só que os nossos olhos não estão voltados para isso. Jesus, eu oro como um servo de Deus, clamo a Ti, louvo ao Senhor, guarde essa igreja, essa comunidade, abençoe Teu povo, Jesus, nos encha de Ti, nos faz ter coragem para viver a plenitude do Evangelho, a ter coragem a viver com o Senhor, a proclamar a boa notícia, a abençoar vidas, a ser usado pelo Senhor nesta terra. Senhor, guarde essa comunidade, este povo que aqui está, os que vão vir, os ministérios. Nós estamos intercedendo, Jesus, pelos relacionamentos que aqui estão, pelos jovens, pelos anciãos. Oh Jesus, nós precisamos ter experiências contigo, viver com o Senhor, crer em Ti. Nos faz buscar ao Senhor como a plenitude, a primícia de um dia. O Senhor tem que ser tudo para nós. Sabe o maior sonho que você tem, meu irmão? Sabe a maior necessidade que você tem? Isso tudo Jesus tem que entrar em tudo isso. A presença dEle tem que ser maior que qualquer outra coisa. O desejo pelos céus tem que ser maior que qualquer outra coisa. Peça a Ele, se você ainda não consegue compreender isso, se às vezes o coração está distante, parece tudo muito longe e falho, e parece que você não está entendendo tudo isso que tem dito, peça ao Senhor, peça ao Espírito Santo, entre em mim, habite Espírito Santo, mude a minha casa, mude o meu pensar, a minha agenda, as minhas emoções. Peça ao Senhor, igreja, peça a Ele. Não existe outra forma de viver se não for com Ele. A nossa vida não pode ser queimada em outras coisas. A sua saúde, o seu talento, o seu chamado, o seu dinheiro, tudo tem que ser por Ele e para Ele. Jesus, eu derramo aqui essa oração sobre nós, possamos viver essa plenitude diante de uma palavra tão séria, de direcionamento, de atitude que precisamos ter, de receber este milagre e sair deste sepulcro. Nos ajude, Jesus, amanhã, nestas segundas-feiras, agora ao chegar nas nossas casas, no dia a dia, nas emoções que nós, às vezes durante a semana, vamos nos sentir tristes. Nos ajude, Jesus. Aquele que precisa de coragem, seja cheio, seja revigorado no Senhor. Eu oro clamando por Ele, pela orientação do Espírito Santo, que abençoe e guarde essa casa, essa igreja, esse povo, os que estão ouvindo, vendo, vão ouvir essa pregação. A Ele seja dado a honra, a glória e o poder, testemunho que Jesus faz e fará em você.